Boa noite! Começa agora o Fala Bahia. Confira os destaques do programa de hoje. Trânsito travado. Acidente na Avenida Bonocô complica fluxo de veículos em várias partes da cidade. Paciência. Quem precisou pegar o ferry-boat hoje de manhã enfrentou uma fila por 5 horas. E você vai ver também. Desta vez, o Fala Bahia na sua comunidade foi na quadra do bairro de São Caetano. Tudo isso e ainda o som da banda Os Johnsons, agora no Fala Bahia, hoje com Sheila Anunciação. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é sexta-feira, 23 de novembro. O nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/Fala Bahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Gol anuncia o fim à Webjet e demissão de 850 funcionários. Estado de Minas, Ciro Gomes diz que a equipe de Dilma é muito fraquinha. Correio Brasiliense, Polícia Federal apreende mídias e documentos em agências reguladoras. Diário de Pernambuco, 20 mil caixas d'água serão entregues para vítimas da estiagem. Uma carreta atravessada na pista travou o trânsito na Avenida Bonocô na manhã de hoje. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu pouco depois das 5 da manhã. Para a operação de remoção da carreta, as duas vias da Avenida Bonocô tiveram fluxo de veículos interrompido. Centenas de pessoas ficaram presas em um engarrafamento de cerca de 19 quilômetros. O acidente aconteceu minutos depois da carreta deixar o Porto de Salvador com destino à BR-324. O veículo, que tem 14 metros de extensão, estava no começo da Avenida Bonocô, sentido rodoviária, quando, segundo o motorista Neilton Pereira Silva, um dos pneus estourou. Sem o controle do veículo, Neilton atravessou o canteiro central, indo parar na pista contrária. A carreta bateu em um carro que seguia sentido Cidade Baixa. Ninguém ficou ferido. Nervoso, o motorista da carreta não quis falar sobre o acidente. Faça o trabalho de você que estou fazendo. O acidente, às 5h30 da manhã, complicou a vida de quem estava a caminho do trabalho e da escola. Com o trânsito parado na Avenida Bonocô, muita gente cansou de esperar nos ônibus e seguiu a pé. De lá de início, da primeira passarela do Bonocô, terrível, terrível. Já tem 1 hora e 20 minutos atrasado no trabalho. Você está vindo andando de onde? De lá da Rota do Abacaxi. Quanto tempo já tem que você está caminhando? Pô, desde 7 horas. Gente, são 9h20 da manhã. 9h20 da manhã andando. Mas não foi só a Bonocô que parou. Com o acidente, o trânsito ficou parado até a paralela. Segundo a Transalvador, o engarrafamento foi de 14 quilômetros. A carreta teve que ser guinchada pela contramão da Avenida Bonocô até o posto de gasolina mais próximo. Às 10 da manhã, quase 5 horas depois do acidente, a pista foi liberada e os carros voltaram a circular normalmente. Para muitos motoristas, mais um dia difícil no trânsito de Salvador. Está insuportável. Aliás, todos os dias tem sido assim, só que hoje está com mais intensidade. Saí de casa às 7 horas da manhã, eu estou 1h30 parado, estressado, cansado. Eu vou chegar no trabalho chateado. E outro acidente hoje de manhã deixou o trânsito lento no final da Avenida Manuel Dias da Silva, no bairro da Pituba. Por volta das 6 da manhã, o motorista de uma Kombi que fazia entrega de pães perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma casa. A batida foi tão forte que o veículo teve o teto arrancado e depois capotou. O motorista José Hilton Carlos de Jesus foi socorrido por 2 salva-vidas que passavam pelo local e depois por uma equipe do SAMU. E quem precisou pegar o ferry-boat no terminal de São Joaquim, em Salvador, hoje de manhã, teve que ter paciência para a longa espera. Durante toda a manhã, apenas um ferry, o Maria Bethânia, estava funcionando no sistema bate e volta. Segundo a Gerba, o ferry Ivete Sangalo teve que parar para a inspeção da vigilância sanitária. O atraso durou pelo menos 5 horas. A casa do pai das crianças que foram entregues para a adoção em Monte Santo foi incendiada. A polícia investiga se o incêndio foi provocado por alguém.
Gerôncio da Silva não estava em casa na quarta-feira à noite quando os vizinhos notaram o incêndio. Tudo que estava dentro da casa ficou destruído pelo fogo, que atingiu todos os cômodos. Os 5 filhos de Gerôncio foram retirados de casa e entregues para serem adotados por casais de São Paulo. Por ordem do então juiz Vitor Manuel Bezerra, 2 policiais e uma escrivã entraram na casa e retiraram à força 4 meninos. A caçula, de apenas 2 meses, já tinha sido levada 2 semanas antes, também por ordem da Justiça do município. Os casais paulistas chegaram num dia e no outro foram embora levando as crianças. O atual juiz da comarca, Luiz Roberto Cápio, está revisando os processos de adoção feitos por seu antecessor. Carmen Topichal, que mora na cidade de Pojuca, a 70 quilômetros de Salvador, é acusada de ter feito a aproximação dos casais paulistas com as crianças. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça. Um simpósio internacional aqui em Salvador está discutindo quais são os profissionais mais vulneráveis às drogas. Segundo especialistas, o maior número de casos de trabalhadores com dependência são na aviação. 45 anos de vida e a identidade preservada por causa do passado. Me preservo porque a sociedade ela não está preparada para uma abertura de anonimato de qualquer pessoa que use droga, que tenha problema com jogo, que tenha problema com álcool. A história de dependência química desse homem começou na adolescência. Aos 12, ele experimentou o álcool e os jogos de aposta. Aos 15, já estava viciado. As consequências do vício ele sentiu também na vida profissional. Poderia estar melhor na empresa, poderia ter me informado em alguma graduação, não consegui, que eu matava no horário de almoço para tomar mais uma bebida, para fazer mais uma aposta. E essas consequências, elas foram me rendendo. A dependência química no trabalho é assunto também no Simpósio Internacional de Oncologia e outras drogas. Segundo as leis trabalhistas, o empregado pode ser demitido por justa causa se for encontrado bêbado ou drogado dentro do trabalho, mas já há um outro entendimento dos juristas. Os juízes estão julgando, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que a dependência química é uma doença e que ela deve ser tratada. Então não se despede mais por justa causa, afasta-se o empregado do trabalho e faz o tratamento dele. Se ele se recusar a esse tratamento, o empregador pode dar justa causa. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos também ajuda trabalhadores a se livrar da dependência do álcool. Em Salvador são 50 grupos, no estado são 205. Depois de perder mais de 10 empregos por causa da bebedeira, esse homem deu um novo significado à vida com a ajuda dos Alcoólicos Anônimos. Tenho meu emprego, graças a Deus, vivo bem com minha família. O que eu sugiro para as pessoas que bebem negócio do alcoolismo, tem jeito, para aqueles que querem. No próximo bloco você vai ver as dicas de cultura para o final de semana, então não perca, até já!